E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. Se você está entediado, desanimado ou pensando em ignorar o XRP, presta atenção, porque esse é exatamente o momento em que todo mundo erra. O mercado está frio, o sentimento está no chão, o preço lateralizou, caiu, tentou reagir e voltou exatamente para o mesmo lugar. E quando isso acontece, algo previsível acontece também. As pessoas param de olhar, param de observar. É como se o mercado tivesse desistido. Mas enquanto a maioria olha só para o gráfico, o que realmente importa está acontecendo fora dele. Porque hoje, ao mesmo tempo em que o investidor perde o interesse, uma das maiores plataformas de pagamento da América Latina integrou o XRP para pagamentos internacionais, usando para mover dinheiro real entre países, não como promessa, mas como infraestrutura em funcionamento. E enquanto isso acontece, em silêncio surge uma afirmação ainda mais desconfortável. O CEO do setor de criptomoedas diz que o XRP pode ser a garantia financeira imaculada que o mundo já viu e que 99% das pessoas não fazem ideia do que realmente possuem. Parece contraste. De um lado, o mercado desinteressado olhando para o preço travado. Do outro, o XRP sendo usado, estruturado e reinterpretado sem pedir atenção. E quando essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, que você entende porque o gráfico sozinho não explica absolutamente nada. E se você está aqui buscando informação mesmo com esse mercado parado, você já está na frente da maioria. Mas estar à frente só vale se você agir. Então se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque os que entendem primeiro são sempre os que colhem antes. O que assusta no XRP não é o preço cair, é o preço não se mexer, a apatia, o tédio, a sensação de que nada vai acontecer. Esse é o momento perfeito para o varejo desistir, e é exatamente por isso que sempre foi o momento preferido das instituições. O XRP, ele sempre teve um comportamento curioso, ele some até o dia que não some mais. E toda vez antes de um movimento grande, o padrão é o mesmo, silêncio absoluto. Esse silêncio está acontecendo agora. Mas enquanto o investidor comum olha para o gráfico parado, a BitSoul, uma das maiores plataformas de pagamento da América Latina, fez um anúncio que passou despercebido. Ela está transformando pagamentos internacionais usando a Ripple Payments e o XRP. Não é teste, não é piloto, não é promessa. É dinheiro real cruzando fronteiras usando o XRP como motor de liquidez. Nós vemos aqui nessa matéria que a BitSoul transforma pagamentos internacionais com RLUSD e XRP da Ripple. Nós vemos mais abaixo na matéria que a BitSoul utiliza Ripple Payments XRP para realizar transações internacionais nos mercados da América Latina, oferecendo liquidações quase imediatas e preço mais baixo, né? A BitSoul está transformando o fluxo de dinheiro na América Latina. Sua plataforma de ativos digitais atualmente suporta pagamentos com a Ripple utilizando o XRP, o que transforma transferências globais lentas e caras com transações quase instantâneas. Segundo a Ripple no X, a BitSoul resolve um problema crítico. Pagamentos internacionais lentos e caros eram um problema para empresas latino-americanas. A Ripple Payments, baseado em XRP, oferece a solução. Abaixo aqui nós vemos o fim do pré-financiamento caro na América Latina. A BitSoul elimina as dores de cabeça tradicionais de liquidação. Não é mais necessário pré-financiamento dispendioso. A plataforma oferece fluxos quase instantâneos entre os Estados Unidos e a América Latina. E tudo isso com o XRP. É dinheiro real cruzando fronteiras usando o XRP como motor de liquidez. Pagamentos que levavam dias agora levam minutos. Taxas que eram pesadas agora custam centavos. Isso significa uma coisa simples: o preço parece parado, mas o XRP não está. Se o XRP está sendo usado para resolver problemas que o sistema financeiro não consegue resolver, por que o mercado não percebe? Por que a maioria só olha para o gráfico? Por que o investidor comum reage ao preço enquanto a tecnologia está operando de verdade? E é exatamente aqui
que entra o alerta mais ignorado do ano. CEO de criptomoedas afirma que o XRP é a garantia mais imaculada que o mundo já viu. E mais de 99% das pessoas não fazem ideia. Se você está entendendo o que poucos enxergam, você já faz parte da minoria que pensa diferente. Não seja só espectador. Se inscreve, deixa o like e compartilha este vídeo, porque conhecimento sem ação não muda absolutamente nada. Um CEO renomado do mercado solta a frase que virou munição entre analistas. O XRP é o colateral mais prístino que o mundo já viu, mas 99% dos holders não faz ideia do que possuem. Quando você coloca essa frase ao lado do que a BitSoul está fazendo, ela começa a fazer sentido, porque o varejo olha o preço, as instituições olham utilidade, o varejo vê um token parado, as instituições veem infraestrutura, o varejo quer pump, as instituições querem liquidez garantida. É como se estivéssemos olhando para duas realidades diferentes do mesmo ativo. Na matéria nós vemos, que CEO de criptomoedas afirma que o XRP é a garantia mais imaculada que o mundo já viu, mas 99% das pessoas não fazem ideia do que tem em mãos. Nós vemos aqui que Jack Claver, que é o CEO da Digital Ascension Group, argumentou que a maioria dos detentores de XRP ainda subestima o que possui. Em um tweet ele descreve o XRP como infraestrutura fundamental e não como um ativo especulativo. Segundo ele, o XRP representa a garantia mais pura que o mundo já viu. Claver acrescentou que o XRP servirá como o oxigênio de um novo sistema financeiro que precisa para respirar. No entanto, segundo sua própria avaliação, 99% das pessoas que possuem XRP não têm ideia do que realmente possuem, Mas abaixo aqui nós vemos que XRP como garantia, não como transação. Os comentários de Claver surgem no momento em que a narrativa em torno do XRP muda, passando de oscilações de preço de curto prazo para o uso no mundo real e apelo institucional. Os defensores veem o XRP atuando como garantia neutra e líquida para liquidação, liquidez e crédito em mercados regulamentados. Em vez de competir com ativos tradicionais, o XRP poderia ajudar a movimentar valor, desbloquear garantias e melhorar os balanços patrimoniais em um sistema financeiro tokenizado. É isso que nós vemos que está começando a acontecer aqui com a BitSoul, Nós sabemos que ainda é o início dessa transformação, mas tudo tem um começo e tudo exige paciência, Voltando aqui à matéria, nós vemos aqui que o roteiro institucional de DeFi da Ripple reforça a tese. Essa perspectiva ganhou força com um recente plano institucional de DeFi da Ripple, que mostra como o XRP Ledger está indo além dos pagamentos, tornando-se uma camada financeira institucional completa. Ele oferece suporte à negociação de câmbio, ativos tokenizados, gestão de garantias e crédito on-chain, Empréstimos nativos, Abaixo aqui nós vemos que o XRP Ledger ultrapassa 1 bilhão em commodities tokenizadas, Além dos anúncios de infraestrutura, os dados on-chain mostram que a adoção no mundo real está se acelerando e o XRP Ledger agora hospeda mais de 1,14 bilhões em commodities tokenizados. Isso o torna o maior tipo de ativo tokenizado na rede, representando mais da metade de todos os ativos do mundo real tokenizados no XRP, Abaixo nós vemos aqui que, embora o XRP tenha se desvalorizado ligeiramente desde então, os analistas atribuem a recuperação à renovada confiança institucional, ao acúmulo por grandes investidores e ao papel crescente do XRP na arquitetura financeira do XRP Ledger. O mundo financeiro é sustentado por uma coisa única: confiança na garantia colateral. Tudo o que existe no sistema, empréstimos, liquidações, crédito, risco, depende disso. E quando especialistas dizem que o XRP é um colateral prístino, eles estão dizendo que ele oferece algo que o sistema atual não consegue replicar: liquidez instantânea, liquidez global, liquidez programável. O tipo de liquidez que permite mover bilhões sem travar o sistema. E é por isso que as empresas
não estão olhando para o preço, elas estão olhando para o potencial estrutural, o potencial de se tornar uma camada base da liquidez global. O mercado está desanimado, o sentimento está no chão, o preço do XRP parece morto, mas a verdade é simples, o mercado está parado porque o mercado caiu no truque do silêncio. O XRP está acontecendo fora da tela, fora dos gráficos, fora do ruído, e toda grande explosão começa assim, quieta, ignorada, subestimada. O varejo só acorda quando já é tarde. O XRP, já olhando para o gráfico do XRP, ele está trabalhando dentro de uma forte tendência de baixa, respeitando perfeitamente um canal descendente mostrado no gráfico. O preço atual está na região de $1,39, negociando abaixo das médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos, que continuam inclinadas para baixo, sinal claro de pressão vendedora ainda dominante. A média de 9 períodos está atuando como resistência dinâmica imediata, enquanto a de 20 períodos reforça a rejeição de qualquer tentativa de recuperação mais forte. Para o preço ganhar fôlego, ele precisaria romper primeiro a zona de 1,48, 1,50, que coincide com a EMA de 20 períodos, e uma resistência horizontal importante. Do lado de baixo, o suporte mais relevante está em $1,14, região onde o preço reagiu anteriormente e pode voltar a testar caso a força compradora não apareça. No RSI, vemos um detalhe importante, o indicador ele está na faixa de sobrevenda, marcando 33 pontos. Isso sugere enfraquecimento da pressão vendedora e potencial para uma respiração de alta no curto prazo, mas ainda sem confirmação de reversão. Em resumo, a tendência principal ela segue de baixa, mas o preço está entrando em uma zona onde movimentos de alívio costumam acontecer. Uma reversão real só seria considerada com um rompimento claro da média de 20 períodos e do nível de $1,50. Hoje, o mercado olha para o XRP e vê tédio. Mas quem olha para as manchetes certas vê movimento, quem olha para as empresas vê adoção e quem olha para os especialistas vê alerta. O gráfico mostra o presente, mas o uso mostra o futuro. E a pergunta que só 1% faz é: você está olhando para o XRP do preço ou para o XRP do futuro que o preço ainda não refletiu? E se você chegou até aqui, você já está na frente da maioria, mas só os que agem colhem resultados. Então se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque quem entende antes, vence antes. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.